Olá pessoal, mais uma vez aqui no estúdio da Faculdade do Futuro, trazendo uma aula da disciplina Esporte e Sociedade, referente à unidade didática 1, Esporte, Conceitos e Aproximações. Hoje nós vamos tratar do texto do professor Mark Júnior, o Esporte em Cena, Perspectivas Históricas e Interpretações Conceituais para a Construção de um Modelo Analítico. A principal tarefa a partir dessa aula, a tarefa intelectual, é a compreensão de como o conceito de esporte trazido por Mark Júnior se amplia em relação aos conceitos trazidos por Barbante, Tubino e Bratti. Bom, a primeira tarefa nossa é analisar, então, o conceito formal trazido pelo autor. Segundo o autor, então, o esporte é uma atividade física polissêmica, institucionalizada, regrada e competitiva. A polissemia se refere à variação dos sentidos e significados, não sendo possível caracterizar ou conceituar o esporte a partir de apenas uma característica. Essas características, essa polissemia vai garantir que o significado de esporte varie de acordo com o lugar, de acordo com as referências e de acordo com as pessoas que falam a respeito de esporte. Ele é também um fenômeno histórico da humanidade e construído a partir de contextos culturais muito diversificados. Está presente em diferentes sociedades, sejam sociedades com características capitalistas, menos capitalistas, com matrizes culturais religiosas completamente diferentes e até regimes políticos muito diferentes. Mas o que não varia é que o esporte está presente nessas sociedades. Ele está em constante desenvolvimento e em franco processo de profissionalização, mercantilização e espetacularização. Como exemplo, nós podemos citar diferentes modalidades esportivas que estão em diferentes momentos de profissionalização. O futebol, por exemplo, é altamente profissionalizado e mercantilizado. No contexto brasileiro, nós não podemos falar a mesma coisa do handebol, Tampouco nós conseguimos assistir handebol na TV, salvo quando há alguma competição de nível internacional. Então, são duas modalidades muito populares no contexto escolar, mas que estão em momentos completamente diferentes de profissionalização, quem dirá mercantilização e espetacularização. Para compreender o fenômeno esportivo, o autor propõe um modelo baseado no que ele chama de modelo dos 5 Es, que então correspondem ao primeiro E, emoção, estética, ética, espetáculo e educação, ou a dimensão educacional. Segundo o autor, cada uma dessas características se referem a dimensões inerentes ao esporte, e não que exista um esporte emocional, outro esporte educacional, mas sim como características que se interrelacionam. Vamos agora analisar em mais detalhes cada uma dessas dimensões. Primeiro, no que se refere à emoção, o esporte ele se refere a situações de desafios, riscos contrapostos ao cotidiano. Então, na prática esportiva, eu consigo assumir um papel diferente daquele papel que eu assumo no meu dia a dia. Então, um jogador, por exemplo, que vai disputar um campeonato municipal de futebol, às vezes ele pode ser o caixa do supermercado, que não recebe muita atenção durante toda a semana, mas no final de semana ele pode ser o camisa 10 da equipe dele, ele pode ter a faixa de capitão da equipe dele, assumindo um papel de muito mais destaque ou prestígio em relação ao seu papel social, ou também invertendo-se essa lógica. Na segunda característica, ele vai manifestar então a composição de um descontrole controlado das emoções. O que isso significa? Que o esporte ele nos permite viver experiências que nós poderíamos chamar de um carrossel de emoções, Então, ele traz certa imprevisibilidade. Se entregar à prática esportiva significa, portanto, se entregar ao imprevisível, O que não significa que não seja parcialmente controlado, mas quanto mais imprevisível, mais atenção, mais graça, mais ludicidade e prazer essa prática nos traz. Se ela fosse absolutamente racional, previsível, nós não nos envolveríamos tanto com ela. E por último, esse descontrole controlado das emoções, às vezes ele extrapola esse controle, levando então a episódios que nós conhecemos
pela marca da violência, seja das torcidas, sejam dos jogadores, violência verbal ou violência física até mesmo. O segundo E se refere à estética. Ela está recorrentemente associada a uma ideia de saúde, então a prática esportiva diretamente associada a um conceito de saúde, pelo menos no âmbito social. Segundo ponto, esse padrão de saúde se relaciona diretamente com certos padrões de belezas que são impostos pela sociedade de consumo. Então, o ser esportista implica você ter um corpo atlético. Não se admite um esportista estar acima do peso ou uma silhueta mais avantajada. Uma coisa não combina com a outra. Isso no que diz respeito à compreensão do senso comum a respeito do esporte. E, por último, isso se relaciona com um hábito social, né? Que são disposições que vão gerando determinados comportamentos. E esses comportamentos, por fim, tendem a levar a certo individualismo na sociedade, visto que cada um passa a se importar cada vez mais com a sua aparência, com a forma que se mostra diante da sociedade e não se interessam tanto por questões coletivas. O terceiro E se refere à ideia de uma ética presente na prática esportiva e recorrentemente associado a regras, valores e condutas tidos como desejados na sociedade, como respeito às regras, disciplina, trabalho em equipe, por exemplo. O segundo ponto associa, então, essa ideia de ética a um discurso relacionado ao fair play, ao jogo limpo, tão propagandeado pelas grandes instituições futebolísticas e esportivas, né? Seja a FIFA, Comitê Olímpico Internacional, por exemplo. No terceiro ponto, o autor identifica que essa é uma construção que ela está fadada a uma certa superficialidade, é como se fosse uma pseudoética esportiva, ou como ele próprio chama, é um remédio com prazo de validade vencido. Por quê? Essa ideia de respeito às regras, respeito aos adversários, trabalho em equipe, ela sempre está presente em alguns rituais relacionados ao esporte. Então, os atletas se cumprimentam, fazem juramentos na abertura das competições, principalmente nas competições escolares, e quando a competição se inicia, com o apito inicial da partida, parece que todos esses valores são deixados de lado. O que se vê muitas vezes são ameaças, ofensas, xingamentos, tentativas de ludibriar o árbitro ou protestos em relação à marcação do árbitro, muito diferente daquilo que foi juramentado antes da competição. Então, um outro ponto que ele considera também é a ideia do match fixing, O match fixing está presente em algumas modalidades, já foi descoberto, por exemplo, no futebol e agora recentemente nos jogos eletrônicos, que é a combinação de resultados, principalmente financiada pelo mercado de apostas relacionados à prática esportiva. Mesmo no futebol, nós temos esses problemas. Aqui no Brasil, alguns anos atrás, um árbitro chegou a ser banido do futebol por envolvimento em combinação de resultados. E por último, então, o autor identifica que esse é um discurso hipócrita, que faz promessas, mas não se cumpre na realidade. O quarto se refere à dimensão espetáculo, O autor compreende que espetáculo é diferente de alto rendimento. O nosso campeonato municipal de futebol tem um certo nível de rendimento presente nele. Qualquer um que já disputou uma competição, seja de jogos escolares, de jogos do interior de Minas, por exemplo, é um nível de rendimento que está muito aparente, que está evidente nessas competições, mas elas estão muito distantes do que nós poderíamos chamar de espetáculo esportivo. Nesse sentido, o espetáculo ele vai ser caracterizado como uma capacidade de movimentar o contexto econômico, de se tornar um mecanismo financeiro e principalmente mercadológico. É o chamado showtime, o business, ou movimentar o hábito social de consumo. A terceira característica é a geração e constituição de ofertas e demandas. Tem um apelo motivacional, emocional, há uma plasticidade e viabilidade midiática e uma capacidade de comunicação e até mesmo interferência global, mobilização populacional. Estima-se que na Copa do Mundo a gente chega a 2 bilhões de espectadores no mundo inteiro numa final de Copa do Mundo. Então, olha a capacidade de mobilização populacional.
E por último, o espetáculo ele tem diferentes níveis, né? Diferentes estágios, que vai desde o amadorismo, passando pela institucionalização, da profissionalização e da mercadorização. Então, diferentes modalidades esportivas estão em níveis completamente diferentes de espetacularização. E o último se refere ao educacional. Há aqui um foco principal nos aspectos formativos do sujeito. Ele é correlacional, envolve todas as outras dimensões, então a relação que se estabelece entre essas dimensões e o tipo de educação que será resultado disso. Ele pode ser institucional ou informal e depende da essência e do contexto no qual se insere. Os porquês aí do desenvolvimento das atividades físicas e esportivas de risco numa sociedade espetacularizada seria um questionamento que nós deveríamos fazer segundo o autor, né? Onde os valores estéticos de superação acabam se impondo, né, numa lógica que muitas vezes vão desconsiderar determinados valores éticos que estão presentes na sociedade. Então, cabe o questionamento que o autor traz do porquê que essas atividades de risco assumem e se impõem nessa sociedade, se impondo a outros valores.